Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje você vai conhecer uma linda história de amor com a beneficência e também uma luta pela vida. A trajetória do colaborador Alex Santos no quadro Minha História na Benê. Tem ainda a coletiva de imprensa que aconteceu aqui na Beneficência, anunciando a abertura dos serviços de radioterapia infantil aqui na Benê. E ainda, já que nesse mês de maio é um mês de prevenção e conscientização às doenças intestinais inflamatórias, eu converso com a gastroenterologista doutora Bianca Schiavetti. Então, isso e muito mais a partir de agora. Não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Esse é o Alexandro Gil Santos, 39 anos, mais conhecido como Alex Santos. A história de amor dele com a Benê teve início há 19 anos atrás, quando entrou para o quadro de colaboradores da instituição na função de eletricista, no setor de manutenção, onde anos depois se tornou supervisor. Afinal, um jovem no auge dos seus 20 anos tinha o sonho de crescer profissionalmente. Fiquei trabalhando uma faixa de uns 5, 6 anos na elétrica, na manutenção. Aí a diretoria me chamou para mim trabalhar na parte da informática, né? Trabalhar na parte de telecomunicações. Eu tinha um pouco de conhecimento, aí eles me promoveram para trabalhar na área informática. Aí eu assumi a parte de PBX, parte de câmeras, parte de cabo de rede. Fiquei 5 anos na área também, 5, 7 anos na área da informática. Aí surgiu a oportunidade de me voltar para a manutenção, aí eu voltei como supervisor da manutenção predial e equipamentos. Aí fiquei 6 anos trabalhando lá, né? Aí agora voltei para a área da telecomunicações, agora sou coordenador de telecomunicações, apoio da diretoria, dos meus colegas de trabalho. Então assim, a Beneficência para mim hoje é uma vida, né? São 19 anos de trabalho, então assim, eu estou mais aqui na Beneficência do que em casa, né? E fora se eu estou em casa no plantão, ligam né, para tirar dúvidas, a gente atende, né, dá esclarecimento, às vezes eu venho aqui à noite para resolver alguns problemas, então eu gosto do hospital, né, da Beneficência. Né? Para mim isso aqui é a vida, né? De muitos amigos e sempre prestativo com seus colegas de trabalho, Alex lembra com carinho do primeiro aniversário, em que foi homenageado durante os aniversariantes do mês. Ah, foi muito emocionante. Inclusive até ganhei no dia, né, fizeram o sorteio. Eu ganhei, foi um espremedor de fruta. E o hospital sempre faz todo mês, né, aniversário do mês, aí traz os funcionários, traz os supervisores do funcionário, e tem um sorteio, né? Então isso é muito marcante pra gente. Mas nem tudo foi fácil. Cheio de garra e vontade de vencer, casamento marcado, 2020, em plena pandemia, Alex teve que enfrentar uma árdua batalha, só que dessa vez pela vida. Olha, eu não imaginava que ia acontecer isso comigo. Por quê? Novo, não tinha nenhuma comorbidade, eu desmaiei em casa, até então não sabia que eu tinha Covid, desmaiei em casa, vim para o hospital de manhã, fiz os exames, tomografia, exame de sangue, e na toma acusou 20% do pulmão, aí já acusou Covid. Aí eu internei no sábado, aí eu fiquei internado sábado, domingo, segunda. Na segunda-feira eu fiz a segunda tomografia. Meu pulmão já estava com 50% comprometido, os dois. Aí eu fui para a UTI. Na UTI fiz vários procedimentos de VNI, né, com a massa de oxigênio também, usei. Só que mesmo assim faltava o ar. Aí os médicos resolveram me entubar. Aí se reuniram, quando soube da notícia que eu ia entubar, eu entrei no desespero, né? Porque eu pensei que não ia voltar mais. Foram 52 dias entubado, uma parada cardíaca e, junto com a equipe médica, a luta contra a Covid-19. O Alex veio para a UTI em franca insuficiência respiratória pelo Covid-19. Ele teve um período
onde a gente tentou segurar ele na máscara não reinalante e fisioterapia respiratória para evitar a intubação orotraqueal, mas infelizmente culminou com a intubação orotraqueal. Ele teve um período onde a gente tentou segurar ele só na intubação e com ventilação mecânica e sedação. Tentamos desmame de sedação, mas ele foi fazendo infecções reentrantes no pulmão de origem bacteriana, que são infecções oportunistas, inicialmente uma infecção viral. Chegou a ter uma tomografia de praticamente 100% de acometimento do parênquima pulmonar. Precisou de drogas para manter a pressão arterial, vasopressina e noradrenalina em doses altíssimas. Passada a fase inflamatória e a fase das infecções bacterianas, nós conseguimos iniciar um processo de desmame do ventilador com o auxílio da tracostomia e pronações, incansáveis pronações. Então, graças a Deus, o Alex despertou para a vida, deixou a gente muito orgulhoso e conseguiu ter alta da UTI. Foi para a enfermaria, ficou mais alguns dias e através de fisioterapia incessante, incansável, ele conseguiu se recuperar e de novo está com a gente aí. Seu estado era muito grave. Colegas, chefias, diretoria se reuniam todos os dias para uma oração, pedindo pela recuperação de Alex e, claro, de todos que ali estavam na mesma batalha. Teve até quem fizesse promessa. Oi, então, meu nome é Simone, né? Eu fiquei com o Alex no momento mais crítico, né? Porque ele ficou com a gente aqui na UTI do Covid. E nós orávamos sempre por ele, quando nós dávamos banho. E no momento que a gente achou que ia perder ele, eu falei para Deus: Senhor, se o Alex voltar, eu farei uma promessa de 1 ano sem comer chocolate, né? E Deus nos honrou, porque eu ouvi a nossa oração, como a gente ora por ele e por todos, né, Soraya? Isso, olá, boa noite. Com ele e com todos os pacientes que ficaram aqui conosco, né? A gente sempre orando, profetizando vida sobre eles, né? Com todos os outros funcionários também, a equipe que esteve conosco. A gente agradece primeiramente a Deus porque Ele é o dono da vida e também agradecemos a todos por ter um companheirismo, empatia. Isso foi muito importante. Legal. Mas Alex é guerreiro e venceu a batalha. Teve alta e voltou a sonhar. Foram momentos muito difíceis, de altos e baixos, e a gente se apegou à fé. Então, um dia de cada vez, e a gente fazia grupo de oração, toda a família reunida, todos os amigos reunidos, todos os conhecidos, e realmente é se apegar a Deus, pois Ele que dá a última palavra, né? E eu só tenho a agradecer por todo o cuidado da Beneficência Portuguesa com ele, por tudo que fizeram para a melhora dele e agradecer a Deus pelo milagre da vida dele. E depois de ver ele, depois de 58 dias, realmente ele estava bem mais magro, fisicamente diferente, mas estava vivo, né? Então, um novo recomeço, uma nova chance, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Oi, pai. Fico feliz que o senhor melhorou. Quero logo te ver. Beijo. Te amo. Oi, tio. Todo mundo aqui tava morrendo de saudade de você. Beijo. Te amo. Para mim, a gente tem que dar valorizar mais a vida, não se apegar aos bens materiais. Então eu aprendi assim, você tem que viver o seu dia a dia. Não ficar vendo o passado, se queixando, tenho isso, tem aquilo, estou com a dor aqui. Porque ao longo da vida, você tem que curtir bastante. Não pode deixar nada para trás. Tinha que curtir, curte. Tinha que fazer uma vontade de fazer, você faz, porque a doença, quando vem, ela te pega e te derruba. Bom, quero agradecer todo o corpo clínico, toda a equipe de enfermagem, toda a diretoria, o presidente de Pestana. Eu sou muito grato a vocês por trabalhar aqui e também de me trazer a vida, né? Lógico, primeiramente a Deus e vocês que são da minha família,
Beneficência Portuguesa, muito obrigado. A Beneficência Portuguesa fez um comunicado à região através de uma coletiva de imprensa sobre o atendimento agora dos serviços de radioterapia voltados para crianças acima de 10 anos. A diferença está no trabalho de humanização que é feito com essa criança na hora de receber o tratamento de radioterapia. A partir de agora você confere um pouquinho como foi essa coletiva. Se fala em humanização, não são simplesmente as ações feitas para os pacientes. Todo cuidado por um melhor atendimento, um cuidado na hora de fazer um exame, até mesmo no tratamento, isso é humanização. E agora, para a radioterapia com crianças, existe uma máscara. E quem vai falar sobre isso, desses cuidados especiais para as crianças, é a doutora Erbene, que é aqui da radioterapia. Doutora, a criança, ela precisa de um atendimento mais especial por ser criança na hora de fazer uma radioterapia? Eu acho que criança já é um pouco especial, né? Porque ela não tem um não total entendimento, ela não entende que ela tem que ficar imóvel durante o tratamento, ela já vem muito assim sensibilizada, porque normalmente são pacientes que já vêm da quimioterapia, então tem trauma de agulha, então tem que ter um cuidado. Na verdade, essa ideia da humanização com máscara é uma coisa que a gente usa no Hospital das Clínicas há alguns anos e iniciou para a gente tentar evitar a sedação. Porque você imagina que criança de 2 anos, a gente tem criança de meses que trata lá. Então, para evitar de ser sedada, anestesiada todo dia, a gente foi criando mecanismos. Lógico que criança muito pequena tem que anestesiar, mas criança de 2, 3 anos, a gente foi criando maneiras de deixar ela bem tranquila durante o planejamento, durante o tratamento diário, que às vezes vai de 10 a 25, 30 dias, né? Então, esta foi a ideia de humanizar com isso. Então, o que a gente faz? No primeiro dia da consulta, a gente conversa com o paciente, fala que é uma batalha, que ele vai vencer, e aí a gente pergunta se ele tem algum super-herói, algum desenho que ele gosta. E aí a gente desenha, porque essa máscara é individualizada, né? Todas as crianças fazem, é moldada no rosto, que é uma máscara dermoplástica. Ela molda numa água quente, né? E aí depois o técnico vai manualmente e pinta. Então, isso é feito no serviço, até queria agradecer o pessoal do Hospital das Clínicas, eu trabalho lá, né, que gentilmente pintou e também forneceu o uniforme de um super-herói do menino. Então, isso é feito individualizado e pode ser feito para coxa, para braço. Às vezes a gente usa só para tratar tronco, aí eles têm um material que a gente molda no rosto, eles fazem um carrinho. Então, é uma maneira da criança ficar bem tranquila, feliz. Ela chega feliz, ele fica super feliz quando vem fazer, porque ele põe a máscara. Então, ele tira foto, leva para os amiguinhos, né? Ele é um herói que está vencendo uma batalha, e acho que isso é importantíssimo. A Beneficência Portuguesa começou agora o atendimento voltado para crianças acima de 10 anos para o tratamento de radioterapia. E quem vai falar sobre isso é o nosso diretor técnico, Dr. Mário Cardoso. Beneficência já saindo na frente de novo, né, doutor? Sim, Cristiane, mas eu acho que já estou até acostumado com as iniciativas primárias da Beneficência no nosso mundinho aqui da Baixada Santista. O que eu vejo de muito importante nisso é o seguinte: o que me atraiu principalmente aqui dentro da Beneficência era a luta pela humanização do atendimento que a diretoria, presidida pelo Ademir Pestana, travava aqui dentro, certo? E este episódio em especial das crianças
se colocarem máscara e colocarem o uniformezinho do super-herói, mais que isso, quando elas chegam para planejar o tratamento, elas já dizem qual é o super-herói favorito para que a nossa equipe comece a já fazer um uniforme segundo o gosto daquele cliente. Mostra uma coisa muito mais importante. Essa iniciativa partiu da doutora Erbene. Quer dizer, a nossa filosofia, que era uma filosofia de diretoria, hoje é uma filosofia do hospital. A própria doutora Erbene providenciou a primeira máscara, o físico dela pintou essa máscara com a cara do Homem-Aranha, a doutora Erbene providenciou uma fantasia e o garotinho de 10 anos está fazendo do que podia ser um suplício, uma diversão. Ele se diverte vestindo de Homem-Aranha e aplicando a sua sessão de radioterapia. Isso é fantástico, mas mais fantástico para mim, como gestor do hospital, é ver a minha base, é ver os meus funcionários incorporarem esse sentimento. E eles mesmos produzem essa ação. Estamos apresentando Beneficência na TV. Os melhores profissionais dentro da melhor estrutura. Assim é o Hospital Beneficência Portuguesa, que está sempre em busca de inovações para melhorar a saúde dos pacientes, trazendo a mais alta tecnologia com novo equipamento de ressonância magnética e ampliação com sua nova ala de internação 6H com alto padrão. Além disso, oferece pronto-socorro 24 horas integrado ao hospital e segue os rígidos padrões internacionais. Hospital Beneficência Portuguesa, 161 anos de amor à vida. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e nesse bloco agora a gente vai falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, já que esse mês de maio é considerado o mês roxo, que é o mês de prevenção e conscientização da doença. Sobre o assunto eu converso com ela, que é gastroenterologista, a doutora Bianca Schiavetti. Tudo bem, doutora? Boa tarde, Cris, tudo bem? Obrigada por atender novamente a gente aqui do programa da Beneficência. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa conscientização, da importância desse mês para a conscientização das doenças inflamatórias. Então, Cris, todo mês, né, em geral, ele é voltado para algum tipo de conscientização. As pessoas, em geral, já conhecem o Outubro Rosa, Novembro Azul e o maio, como você disse, é o nosso Maio Roxo, o mês de conscientização, então, das doenças inflamatórias intestinais, que seriam basicamente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, nós usamos esse mês para aumentar as ações, infelizmente um pouco travadas agora por conta da pandemia, então a gente tem usado muitos meios, as mídias sociais, para esses tipos de eventos, sejam palestras, lives ou entrevistas, para que tanto a população conheça um pouquinho mais sobre a doença e também para difundir isso junto com os colegas das áreas de saúde e os gestores. Qual a diferença das duas doenças, doutora? Basicamente, Cris, a doença de Crohn ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, então desde a boca até o ânus, e a retocolite ulcerativa, ela, como o próprio nome diz, reto e cólon, é só no intestino grosso. São doenças que podem apresentar sintomas parecidos, mas depende muito da localização da doença de Crohn, esses sintomas podem ser um pouquinho diferentes. Não existe nenhum sintoma característico da doença. Então, alguns pacientes vão ter, por exemplo, diarreia, outros não. Tem pacientes que vão ter emagrecimento, outros não. Mas o que pontuamos é que a doença de Crohn, o sintoma mais característico é a dor abdominal. Não é uma dor crônica, uma dor arrastada, em geral, aquele paciente que tem 1, 2, 3 meses já de dor abdominal. Na retocolite, o sintoma mais prevalente é a diarreia com muco e pus, né, um catarro nas fezes. E ela é uma doença de difícil diagnóstico, doutora? Justamente por esses sintomas serem comuns a outras doenças. Então, se você colocar um paciente, por exemplo, que começou a ter sangramento nas fezes, muito difícil que ele vai pensar, eu devo ter uma retocolite. Não, ele vai, em geral, pensar numa doença hemorroidária, por exemplo. Aquele paciente que tem uma dor abdominal, ele toma um Buscopan, ele toma um Luftal, ele acha que é alguma coisa que ele comeu. As pessoas, em geral, elas pensam em outras doenças muito mais, talvez, conhecidas, né, e não vão se atentar para uma doença inflamatória intestinal.
aí sim, essa necessidade de uma divulgação maior, até mesmo para os profissionais que não são da área. Então, se a gente pensar nos pacientes do SUS, aquele clínico geral, aquele médico que está no postinho, que está na policlínica, para identificar os sinais de alarme, o clínico ou o gastroenterologista que não é focado no tratamento das doenças, também poder lembrar, poder colocar a doença inflamatória intestinal como uma possibilidade diagnóstica. Quando a senhora fala em dor abdominal, porque assim, no caso das mulheres, as mulheres têm todo mês, às vezes aquela dor, aquela cólica. Qual a diferença de uma cólica intestinal por uma constipação ou por algo que você comeu e essa dor abdominal? Porque a dor abdominal também pode ser outras doenças, né, doutora? Então, como identificar de que alguma coisa está errada? Exato. Isso é um fator que é confundidor, né? É um fator que atrapalha, justamente por ser uma queixa extremamente inespecífica. Então, uma dor abdominal, ela pode ser, eu tenho como te listar aí milhões de doenças que podem causar dor abdominal. As mulheres, a questão de endometriose, a gente tem que ter essa atenção. Outras localizações, mesmo aparelho urinário, as dores de estômago, vamos dizer assim. Então, muitas vezes é difícil. Por isso que o diagnóstico de uma doença inflamatória ela é uma montagem de um quebra-cabeça. Você vai juntar as pecinhas. Então, aquela queixa do paciente, junto com o exame físico que você vai fazer e exames laboratoriais, de imagem, de endoscopia. Mas, normalmente, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para a característica daquela dor. Né? Então, você vai procurar saber o tempo que dura, a intensidade, a localização, se tem relação com pós-alimentação, se piora ou não com um determinado tipo de alimento, se tem alguma alteração intestinal junto com essa dor. Então, são várias perguntas, por isso que a chamada anamnese, a chamada a consulta com o paciente, a entrevista com o paciente, ela tem que ser muito detalhada para conseguir ajudar no diagnóstico. E quais são os exames que são feitos para chegar a esse diagnóstico, doutora? O exame físico, né? Você vai ter que fazer um exame clínico desse paciente. Existem alguns exames de sangue, por exemplo, que ajudam não a fazer o diagnóstico da doença, mas principalmente de algumas coisas que podem acompanhar a doença. Por exemplo, a doença de Crohn, não é incomum que o paciente tenha uma anemia crônica. Então, no próprio hemograma, você vai ver uma anemia ou uma baixa de ferro naquele paciente. Existem marcadores de inflamação. Então, existe um exame de sangue chamado proteína C reativa, o PCR, que ele também pode dar para a gente uma ideia de que existe um processo inflamatório. Existe um exame de fezes, no caso específico da doença inflamatória intestinal, é um exame chamado calprotectina fecal, que uma alteração nesse exame também fala a favor de uma doença inflamatória intestinal. E, é claro, depois a gente parte para os exames mais específicos. A colonoscopia, que vai olhar o intestino grosso e o finalzinho ali do intestino delgado, do intestino fino. E pensando numa doença de Crohn, que sai desse intestino grosso, que ela está mais acima, né, ela pode estar localizada mais na parte superior, você tem exames radiológicos de tomografia ou de ressonância e a própria endoscopia digestiva alta, porque a gente pode também ter um processo inflamatório na parte de estômago, de duodeno. Doutora, e quais são os fatores de risco? Então, a doença inflamatória intestinal ela não tem uma causa única. Existe uma composição de fatores. Então, o paciente ele nasce com uma predisposição genética, já foram identificadas algumas alterações em genes que fazem aquela pessoa ter uma predisposição à doença inflamatória. E ao longo da vida, aquela pessoa ela vai sendo exposta ao que a gente chama de gatilhos ambientais. Então, aí já existe a questão da dieta industrializada, de uso de alguns medicamentos, de infecções prévias. Então, é um conjunto de fatores. Mas como você precisa ter uma alteração genética, então existe sim uma herança familiar. Por isso que uma das coisas que a gente sempre pergunta para o paciente é se ele já tem alguém na família, principalmente parente de primeiro grau, que tenha uma doença inflamatória intestinal. Isso aumenta a chance desse paciente ter. Então, se a gente coloca, por exemplo, filhos de pais em que ambos têm uma doença inflamatória, ele tem um risco 100 vezes maior do que uma pessoa que não tenha ambos os pais com a doença. Então, existe sim uma carga genética, uma herança familiar para isso. Uma vez fechado esse diagnóstico de que a pessoa tem essa doença inflamatória, ela não tem cura. Ela vai viver com isso para o resto da vida dela.
ela pode ter uma vida normal, comer o que ela quiser ou tem restrições, doutora? Toda doença imunomediada, né, em que você tem essa alteração do sistema imunológico, realmente você não tem uma cura definitiva. O que você vai ter é tentar levar esse paciente ao que nós chamamos de remissão, que é colocar a doença dormindo, né, controlar o processo inflamatório. Então ela não vai ter uma cura, mas a gente vai tentar colocar esse paciente dentro do mais próximo possível de uma normalidade. Claro que isso vai depender da intensidade do processo inflamatório, da gravidade em que essa doença se apresente, do comprometimento do tratamento. E por isso que a importância também do que a gente chama de janela terapêutica, ou seja, tentar fazer o diagnóstico das pessoas o mais rápido possível, né, não ter uma demora, um atraso no diagnóstico. E uma vez que você tem esse diagnóstico, tentar iniciar a terapia adequada o mais breve possível, porque isso você previne complicações que acabam diminuindo a qualidade de vida do paciente. Se esse paciente consegue ter um bom diagnóstico e uma boa terapia, ele vai ter uma vida onde ele vai poder fazer tudo. Ele vai trabalhar, ele vai namorar, casar, ter filhos, ter uma vida social, fazer esporte, que esse é o intuito, né? A gente dá a qualidade de vida para aquela pessoa. Certo. Há casos de precisar de uma cirurgia? Sim. A cirurgia ela faz parte do tratamento da doença inflamatória. Em alguns casos são cirurgias eletivas. Então o paciente, por exemplo, ele desenvolve uma complicação que é uma estenose, que é um fechamento da alça do intestino, e ele precisa fazer a retirada daquele segmento, daquela parte do intestino por conta dessa estenose. Então uma cirurgia eletiva, programada, agendada. Isso é só um exemplo. E existem casos de cirurgia de urgência. Então a doença de Crohn ela é uma doença que pode perfurar a parede do intestino e aí de repente ele tem um quadro de uma urgência, de um abdômen agudo perfurativo. Então existem casos de cirurgia eletiva e existem casos de cirurgia de urgência. Com o avanço no tratamento, esse número de cirurgias, principalmente de cirurgias de urgência, assim, ele chegou a diminuir, mas a cirurgia ainda faz parte sim do tratamento. Doutora, obrigada pela sua participação, agradeço mais uma vez, está aí, está dado o recado então, prevenção e conscientização sempre, né, doutora? Sempre, Cris, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Alguma coisa errada com essa parte intestinal, ou diarreia demais, constipação demais, procura o médico. Procura o médico. Tá certo. Fico por aqui, espero que você tenha gostado, se quiser rever essa ou outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo e na próxima semana eu te espero nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.